Alô? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Santiago de Sociologia e eu venho apresentar mais uma aula para vocês. Hoje, o assunto da nossa aula vai ser é, já, as reestruturações produtivas do século XX. Esse vai ser o assunto da nossa aula hoje. Vamos dar uma continuidade nesse processo ali de mundo do trabalho, mercado de trabalho e modos de produção que a gente viu nas aulas anteriores, ok? Vou dar uma ajeitada aqui na minha câmera, tá? Bom, eu vou trocar aqui, vou botar os slides para vocês poderem acompanhar. Vamos ver se está tudo certo, tá sim. Então, estão aí os nossos slides. Bom, reestruturações produtivas no século XX, elas falam especificamente da passagem de uma forma de organização do trabalho no capitalismo, da produção no capitalismo, que era o Fordismo, Taylorismo. São duas expressões, mas para descrever a mesma forma de organização, para o Toyotismo, que é uma outra forma de organização do trabalho dentro do sistema capitalista. Então, de cara, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que, para não confundir com o conteúdo dado até então, com o conteúdo que a gente já viu, é que modo de produção é diferente de modelo de organização do trabalho e produção no capitalismo. São coisas diferentes. O que a gente vai ver aqui hoje são modelos de organização do trabalho e da produção no modo de produção capitalista, no capitalismo. A gente vai ver como o capitalismo foi se reorganizando, o trabalho foi se reorganizando dentro do modo de produção que é o capitalismo. Tá? É mais focado e esse é um conteúdo que é muito presente nas provas do Enem, que ele aparece várias vezes em várias questões, de vez em quando, sim, pedindo especificamente uma característica, né, de um desses modelos, Fordismo, Taylorismo ou Toyotismo, ou por vezes tentando uma interpretação de que impacto teve a mudança de um modelo para outro na vida das pessoas e na organização do trabalho. Então, assim, ideias gerais. A gente tem que entender que falar em reestruturações produtivas no século XX é falar do capitalismo flexível. Quer dizer, o capitalismo tinha uma forma de se organizar logo no início ali, passada a primeira e a segunda revolução industrial, que era muito fixa, muito dura, podemos dizer assim, para, né, fazer o contraponto com o termo flexível que está ali. Aos poucos ele percebe que ele não vai conseguir ir adiante. Quando a gente fala assim, ele, não é ele capitalismo, que não é uma pessoa, né? As pessoas que organizavam o capitalismo, né, que eram donas do capital, donas das empresas, grandes financistas, né, a elite financeira e industrial dos países. Eles deram conta que eles não iam conseguir expandir a sua produção e principalmente o seu lucro, que é o principal objetivo da organização capitalista, lucro. Né? Então eles não iam conseguir expandir. Para expandir, eles teriam que modificar um pouco o modelo de organização do trabalho. E é isso que faz essa passagem do Fordismo-Taylorismo para o Toyotismo, que a gente chama de reestruturação produtiva do século XX. Né? Bom, eu também situei ali vocês no tempo, né? Então esse processo acontece na segunda metade do século XX, de 1950 em diante. Né? O processo de flexibilização da organização do trabalho na cadeia produtiva, ela gera uma série de modificações em diversos pontos do processo e no impacto na vida das pessoas. A gente não vai conseguir ver tudo na aula, porque o vídeo é curto, mas a gente depois aprofunda nos materiais complementares e vocês podem também tirar dúvidas, mandando dúvidas ali para nós, né, para o WhatsApp ou mesmo no Google Classroom. Essa passagem do Fordismo-Taylorismo para o Toyotismo, ela acontece em razão da terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica informacional. Quer dizer, cada vez que entrava uma nova tecnologia informacional, quanto mais eram usados sistemas informacionais, sistemas digitais, sistemas de controle do trabalho, que não era mais feito ali no papel, né, na tabelinha, no lápis, na caneta, e sim computadores, máquinas que
se automatizavam e automatizavam o trabalho em si, as pessoas eram liberadas para outras funções, ou para função nenhuma, eram demitidas e substituídas por esses sistemas, né? Mas o importante aqui é a gente saber esse processo, né, do Fordismo Taylorismo para o Toyotismo, ele se fortalece na terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica informacional, quer dizer, o uso dos tecnologias informacionais na organização do trabalho. E também nos países em que isso acontece primeiro e depois se repete nos demais países, os países centros do capitalismo e depois nos países periféricos do capitalismo, né? O que acontece junto com essa reorganização é a implementação do neoliberalismo como um sistema econômico social. E, professor, mas já tem um monte de coisa aí, tem um monte de termo, de nome, de expressão que eu não... tá difícil de guardar tudo. Calma, vamos devagar, tá? O material vai ficar lá para vocês depois também, vou disponibilizar os slides, vocês podem retomar e relembrar, tá? Mas quando a gente... uma coisa que ajuda a gravar, por exemplo, essa questão do liberalismo ou neoliberalismo. O que de forma muito sucinta, de forma muito resumida, né, pode explicar. Toda vez que eu ouvir ou que eu ler liberalismo como modelo econômico, social, é a ideia de menor intervenção do Estado e maior ação das iniciativas privadas, principalmente no setor econômico. Em todos os setores isso vai se dar, mas principalmente no setor econômico. E neoliberalismo, neo é de novo, ou seja, já era uma nova roupagem, uma nova cara, né, do liberalismo mais tradicional. Era um liberalismo modernizado, então por isso neoliberalismo, que estava sendo imposto nesse mesmo momento. Então aí são algumas características do contexto histórico-social em que esse processo se dava. Tá? O que a gente vai ver aqui na aula de forma bem específica? A gente vai ver algumas características do Fordismo-Taylorismo e do Toyotismo. Tá? Entre elas ali, essas 5. Como é que a matéria-prima entra nessa produção, né? Como é que é essa organização da matéria-prima, como o próprio modelo de produção se organiza, algumas características, como se organiza a mão de obra em cada uma dessas organizações, que impacto isso tem na propaganda dos produtos e também na comercialização desses produtos. Tá? Então vamos começar com o Fordismo. Vamos tentar entender quais eram essas 5 características ali no Fordismo, para depois sacar o que muda sobre isso lá no Taylorismo. Tá? Então aí, a imagem ajuda também um pouco a ilustrar para vocês que processo era esse. Tá? Mas a ideia é a seguinte: a matéria-prima, como é que as grandes indústrias, grandes empresas, e aqui principalmente a gente vai pegar o exemplo que é dado aqui, é nas empresas de fábricas de carro, né, as linhas de montagem automotivas, porque elas eram as mais emblemáticas como exemplo dessas organizações de trabalho. Tá? Então, no Fordismo, como é que a matéria-prima funcionava? A matéria-prima vinha para as fábricas e ela ficava estocada, então tinham grandes estoques lá, um monte de caixa, um monte de peça guardada, e essas peças elas iam sendo retiradas conforme a produção ia sendo realizada. E já tinha uma ideia de quanto de produção ia ser feito. Então as empresas também tinham uma ideia de quantas peças tinham que comprar para dar conta daquela produção ali em um mês, por exemplo. Né? Em um mês eu quero fabricar, sei lá 1 milhão de carros. Estou botando um número qualquer aqui só para a gente entender. Tá? Então eu sei que eu vou precisar 1 milhão de peças, né, para fazer todos esses carros. Ou, sei lá, se vai 2 peças iguais naquele carro, 2 milhões desse tipo de peça. Pneu que vai 4, né? 4 milhões de pneus eu vou precisar para fazer esses carros. Então, tinha um grande estoque, e à medida que ia indo a produção, ia retirando do estoque, e alguém controlava esse estoque para saber quando ia faltar peça e quando não ia faltar peça, né? Então, os empregados da fábrica fordista se dividiam nas funções, cada um executava uma função em específico. Ninguém fazia mais de uma coisa. Essa era o modelo mais comum, assim, né? Cada um fazia uma única coisa ali, tá?
para não se perder e para se especializar naquela atividade, né, naquela ação. Né? Modelo de produção, como é que era a linha de montagem mesmo dos produtos? Lembrando, aqui o exemplo é de uma fábrica de carros, mas isso podia ser reproduzido em qualquer outra fábrica de qualquer outro produto, tá? Então, no sistema fordista, cada trabalhador executava apenas uma função repetidamente, várias vezes, fazendo a mesma coisa o dia inteiro, né? Ali no caso ele é só um exemplo de atarrachar umas peças, né? Claro que aqui está um pouco caricaturado, está um pouco, né, desenhado, mas a questão é, cada trabalhador fazia uma coisa ou pouquíssimas coisas, 2, 3, no máximo 3 ações, mas em geral uma só, né? As máquinas elas levavam as peças, né, para os trabalhadores e eles iam montando conforme ia passando na esteira de montagem, né? A famosa e emblemática imagem da esteira da linha de montagem fordista. Lembrando que aqui Fordismo e Taylorismo são dados como sinônimos, tá, gente? Eram dois administradores da época, o Henry Ford e o Taylor, que iam colocando essas práticas de organização nas suas fábricas e depois isso foi reproduzido em várias outras fábricas, tá? Então, ali por fim, assim que ficavam prontas as peças, né, elas eram encaminhadas para outra parte da linha de montagem, da linha de produção, eram atarrachadas, soldadas, os trabalhadores iam fazendo conforme o produto ia passando na esteira, eles iam acrescentando partes, fazendo o trabalho que precisava ser feito para que no final saísse um produto inteiro. Tá? Como é que era a questão da mão de obra? Como é que eram contratadas as pessoas no esquema, na organização fordista-taylorista? As empresas fordistas, então, o horário de entrada e saída eram rigorosos, a questão do tempo era, assim, muito forte, super controlado, e também era super controlado a questão de quanto tempo as pessoas levavam para fazer as suas atividades. Era super cronometrado, porque se tinha esteira, né, que o produto ia passando e eu tinha que ir montando, eu não podia me demorar muito ali para fazer o que eu tinha que fazer. Se eu demorasse muito, sei lá, saía um parafuso mal apertado, saía uma peça não encaixada e aquele carro, nesse caso dos nossos exemplos, né, ele ia lá no final tá mal montado. Então eu tinha que ter tudo muito, muito controlado para que no final saísse um produto bem montado. Né? Então o relógio, a questão do controle do tempo das atividades dos empregados era bem rígida. Né? E em geral todo mundo tinha carteira assinada, né? Sendo poucos terceirizados. A fábrica fazia tudo. Toda a montagem era feita na fábrica. Né? Não tinha uma outra empresa que fazia um pedaço do carro e depois trazia aquele pedaço inteiro para a fábrica. Isso vai ser acrescentado depois no toyotismo. Né? E os salários costumavam ser padronizados, quer dizer, não importava se eu trabalhava para a fábrica A, para a fábrica B, para a fábrica C, se eu fazia a mesma função, em geral os salários eram muito próximos uns dos outros, né? Se não exatamente iguais uns dos outros. Né? A propaganda, como é que era a propaganda desse produto? Bom, a propaganda focava no produto em si e nas características desse produto. Né? Destacava as qualidades, as vantagens daquele produto para o consumidor. O que é ter aquele produto, no caso o carro, né, dos nossos exemplos aí, ia trazer de bom para a pessoa. Né? E os produtos eram fabricados em larga escala, o preço era um dos atrativos, por quê? Porque fazer vários produtos iguais em muita quantidade baixa o preço desses produtos. Né? Então era assim que se fazia uma propaganda. Olha como é que está ali no exemplo da tela ali, né? O carro econômico, resistente, seguro, com todo o conforto. É o automóvel dos sonhos para a sua família dos sonhos. Quer dizer, focava nas características do carro. O carro forte, o carro confortável, o carro, né, seguro, essas coisas. E na hora de vender, na hora de comercializar, no Fordismo, a produção não era maleável, né? A gente sabia, se a produção vinha, a fábrica, a loja sabia exatamente quantos carros iam chegar para ela vender em cada mês. Né? Então ela tinha que dar conta de botar para fora aquele carro. E muitas vezes acumulavam carros, né, nos parques, né, nos estacionamentos das lojas, né? Então a quantidade, os modelos também eram um número menor de modelos, né? Geralmente os carros eram mais padronizados. Tu tinha, sei lá, 1, 2, 3 no máximo modelos de um mesmo carro, né? Hoje a gente tem
né, infinitos modelos do mesmo carro, né? Mas é isso, até porque isso também ajudava na troca das peças, né? Se os carros são quase todos iguais, né, em todas as suas características, trocar uma peça era fácil também, né? Então os carros eram vendidos por lojas das próprias montadoras, né? Então tinha, sei lá, a loja da Volkswagen, a loja da Ford, a loja da Chevrolet, a loja da Fiat, né? Que estocavam muitas unidades até que elas fossem vendidas, né? O preço baixo do primeiro modelo produzido nesse sistema era um atrativo, né? Agora a gente vai passar para ver como é que foi isso no toyotismo. Todos os pontos que a gente viu até agora do Fordismo, Taylorismo, agora a gente vai ver como é que é isso no toyotismo. O que mudou? Tá? Para começar, olhem a imagem, né? Lembrem da imagem lá, da primeira imagem do Fordismo, que era uma estante enorme com várias caixas, várias peças, né, para montar o carro, né? Aqui já não tem estante nenhuma. Praticamente não tem estoque de peça, né? Então olha o que está ali na descrição do nosso vídeo. Na cadeia de produção toyotista não há estoque de matéria-prima ou peças. Ué, ô professor, mas como é que os caras constroem o carro se não tem estoque nenhum? Aí que tá. As necessidades da fábrica são supridas à medida que aparecem. Muitas vezes as peças são compradas prontas de outras fábricas especializadas e não são fabricadas no mesmo estado ou país em que são usadas na montagem do carro. Então como é que aqui funciona? Primeiro, o cara o cara, né, sempre a pessoa, né? A pessoa vai lá na concessionária e ela faz o pedido do carro. Olha, eu quero um carro tal, da cor tal, com tais acessórios. Esse pedido lá na concessionária é que vai ir por computador, né, para a fábrica. E aí a fábrica vai saber exatamente qual carro ela tem que montar. Então, trocou, inverteu. Né? Se antes a fábrica produzia e botava a produção para fora. E aí as lojas tinham que obrigatoriamente vender para não acumular aquele monte de carro nos estacionamentos, nem das fábricas, nem das lojas. Agora não. Agora com o toyotismo, não vai ter mais acumulação de carro ali no estacionamento. Por quê? Porque a fábrica só vai produzir se alguém comprar. Se não tiver o pedido de compra, não vai vir produção. Né? Então, esse sistema de produção, os trabalhadores assumem múltiplas funções. Aqui também tem modificação. Se no toyotismo, taylorismo, cada trabalhador fazia uma única coisa, no mais exagerado, fazia 2 ou 3, né, atividades dentro da linha de produção. Aqui não. Aqui os trabalhadores têm que fazer muitas coisas. Eles têm que ser especializados e saber, ter habilidade, ter competência para fazer várias funções dentro da fábrica, não uma só. Né? Então ali, o funcionário que faz os pedidos das peças, por exemplo, pode ser o mesmo que recebe e que entrega e encaminha para a linha de produção. Né? Ele pode fazer tudo de uma vez só. Ou seja, se antes eu precisava de 3, 4, 5 trabalhadores para fazer um processo, agora eu tenho um só. Mas esse um só, ele tem que ser mais especializado e ele tem que ter mais saberes, mais competências. Né? É um multiprofissional, digamos assim. Tá? O modelo de produção. Lembrando que nessa mudança tem maior suporte tecnológico, quer dizer, tem mais máquina, tem mais robô, tem mais computador organizando a produção, a linha de produção. Tá? Que eu falei lá no início sobre a terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica informacional. É isso que vai acontecer aqui agora. As máquinas estão subordinadas às equipes de trabalho, que as controlam, verificam e fazem sua manutenção. Em geral, elas produzem mais de uma peça ou realizam mais de uma etapa de produção. Elas quem? Elas as máquinas. Não são as pessoas exatamente. As pessoas controlam as máquinas. Elas precisam fazer as leituras ali, se a máquina está indo bem, não está indo bem, está produzindo tudo que ela pode, não está. Só que uma máquina tem a capacidade muito maior que um ser humano. Né? E tudo bem, nós não estamos aqui fazendo uma campanha contra as máquinas e contra a ciência e contra a evolução tecnológica. Não, não é isso. Né? Tem alguns trabalhos que realmente são exaustivos, são cansativos e fazem mal para o corpo do ser humano. Esses trabalhos, principalmente coisa de movimento repetitivo, né? Esses trabalhos é ótimo que uma máquina faça, que um ser humano possa estar liberado para fazer outra coisa. Né? A questão aqui é que
nisso de uma máquina conseguir fazer muito mais do que um ser humano, então várias pessoas perdem o seu posto de trabalho, perdem o seu emprego. Né? Ou até aquilo que elas sabiam fazer deixa de ser necessário. Elas vão ter que aprender outra coisa para continuar trabalhando. Né? E aí vem algumas dificuldades, que não é assim para aprender outra coisa. Né? Vamos seguir aqui. No sistema toyotista, os funcionários trabalham em equipes, sendo que cada um pode assumir diferentes tarefas. A gente já comentou sobre isso, né? Se revezando dentro da mesma equipe. No exemplo ali, alguns funcionários operam uma máquina, tá? As peças e estruturas quase prontas são encaminhadas para a linha de montagem automatizada, em que os funcionários apenas acompanham o trabalho dos robôs, checando e verificando quando necessário. E lembrando, se no primeiro modelo lá, o Toyotismo, Fordismo, o Fordismo Taylorismo, a fábrica fazia todo o produto, no caso aqui carro, né? Todas as peças do carro eram fabricadas ali, na mesma unidade, na mesma fábrica. Aqui não. Aqui a produção ela tá pulverizada, né? Tem lá uma fábrica especialista em fazer um pedaço do motor, tem a outra fábrica especialista em fazer o eixo das rodas, tem a outra fábrica especialista em fazer o sistema eletrônico, aí cada uma faz um pedacinho e depois mandam todos esses pedaços para a montadora. A montadora só faz isso, monta. Ela pega todas as peças que as outras empresas fabricaram e monta num produto final, que vai ser o carro. Né? A mão de obra no sistema toyotista, como é que ele funciona? Existe uma maior flexibilidade do tempo. Não é que agora as pessoas estão mais livres, agora as pessoas trabalham menos tempo, agora as pessoas estão mais tranquilas, elas têm mais tempo livre. Não, não é essa a questão. A questão é que se naquela fábrica fordista, taylorista, a pessoa tinha que estar ali das 7 da manhã ao meio-dia, da 1 da tarde às 7 da noite, e tinha que ser super controlado o tempo para que a esteira aquela, né, não se perdesse, né, que a produção não parasse em nenhum momento. Bom, aqui, como a fábrica só vai produzir conforme houver demanda, conforme houver a compra, né, então vão ter momentos durante o ano, né, em que a produção vai baixar bastante, não tem muita compra, então eu não preciso produzir muito. Né? Se eu continuar produzindo sem ter tido compra, eu vou acumular carro no estacionamento, e não é isso que eu quero. Então eu baixo a produção, diminuo a velocidade. Ao diminuir a velocidade, talvez eu possa liberar o meu funcionário, né? Dizer para ele, olha, não vem trabalhar, ou vem trabalhar um número menor de horas. Só que, óbvio, eu também pago um número menor de horas de trabalho para o meu funcionário. Então, flexibilizou. É uma boa para os trabalhadores e trabalhadoras? Nem sempre. Porque se antes ele sabia exatamente quanto ele ia ganhar no final do mês, nesse outro sistema toyotista ele não sabe direito quanto ele vai ganhar no final do mês. Ele não tem um salário fechado, ele tem um salário que vai ser tão flexível quanto as horas de trabalho dele. Tá? É um pouco disso que está ali explicado no slide que está aparecendo para vocês. As equipes toyotistas são mais enxutas, produzem de acordo com a demanda, muitas vezes funcionários precisam trabalhar além do expediente regular. Também tem isso, quando aumenta a demanda, aumenta o número de compras, eu tenho que aumentar as horas de trabalho. E aí, eu ganho mais por isso? Ganho. Mas será que o meu corpo aguenta trabalhar vários dias com horas a mais de trabalho? Tem tudo isso, né? As equipes competem entre si dentro da fábrica, pois a empresa complementa o salário base com bonificações por produtividade e eficiência. Não sei se vocês conhecem, já ouviram a expressão gamificação. Quer dizer, eu torno... Game, você sabe o que é, né? Game, jogo, né? Certamente vocês estão, assim, esse vocabulário não é tão diferente para vocês. Né? Mas o que acontecia aqui? Se gamificava o trabalho. O trabalho virava um jogo de competição entre uma equipe e outra. Falando assim, pô, bacana, divertido, vou fazer. Mas o que uma competição pode gerar entre colegas de trabalho? Dependendo de como ela é orientada. Né? Pode gerar briga, pode gerar atrito, pode gerar desavença. Né? Porque, olha o que está ali descrito, né? Tinha um salário base. Mas a equipe que fizesse mais
naquele mês, naqueles 15 dias, não sei, ganhavam bônus. Pô, então eu preciso fazer mais, melhor que o meu colega, e se bobear, eu preciso inclusive sacanear o meu colega para poder ganhar mais, porque disso depende a minha bonificação. Né? Então, assim, nem 8, nem 80. Era diferente. Tinham coisas melhores, tinham coisas piores. Né? E aí produziam relações sociais entre trabalhadores também que nem tudo era bom. Né? Nem tudo era ruim, mas nem tudo era bom. Como que era a propaganda? Já que mudou a forma de produzir, será que a propaganda é a mesma? Não, a propaganda do toyotismo ela também muda. Tá? As propagandas passaram a se concentrar nas ideias associadas ao produto. Lembra? Lá no Fordismo, Taylorismo, o foco era o produto e as suas características. O carro forte, o carro que consome pouco, o carro que é confortável. Aqui é a ideia que está associada com o carro. Tá? Então passou a haver maior variedade nos produtos, publicidade se voltou para a imagem que os compradores de certas fatias do mercado têm de si ou desejam para si, em vez de se limitar às características do produto. Então olha lá como é que é a propaganda nova, né? O cara botou, que fez a animação, né? Botou uma floricultura embaixo da propaganda, mas é de carro, né? Quem é moderno está sempre na liderança e compra o carro X. Então, eu tenho aquele carro não é mais porque ele consome pouco, não é mais porque ele é forte, porque ele é resistente. Não, eu compro aquele carro porque ele é símbolo de modernidade. Eu compro aquele carro porque ele é um símbolo de poder. E aí eu vou me sentir poderoso e moderno quando eu ando com aquele carro. Eu compro aquele carro porque ele é o que tem o design mais sofisticado. Então eu também vou ser. As pessoas vão me entender como uma pessoa sofisticada. Né? Porque as características do meu carro passam a bater em mim também. E lembrando, o exemplo aqui da aula e das organizações do trabalho é de uma montação de fábricas de carro. Mas isso acontecia com todos os produtos, com todas as fábricas. Né? Então, isso vai acontecer com fábrica de eletrodomésticos, isso vai acontecer com fábrica de, sei lá, TV, geladeira, micro-ondas, tudo, até roupa também vai ser um pouco isso, né? Não é mais, porque a roupa é quentinha, não, é porque a marca dessa roupa é uma marca que só as pessoas mais chiques usam, então eu também vou ser chique porque eu uso aquela marca, entendeu? Se era de boa qualidade ou não, já não interessa tanto. Se vai durar bastante ou não, já não interessa tanto. Tá? E aí então, se muda a propaganda, muda também a forma de comercializar aquele produto. Né? Então, as indústrias toyotistas não estocam peças e matéria-prima e não organizam os trabalhadores em funções padronizadas, podem fabricar produtos mais variados. Assim, passam a ofertar uma diversidade maior de modelos, cores, itens opcionais, e isso é interessante. Né? Hoje, quando você vai comprar um carro, no caso, né, não tem mais carro só de 5, 6 cores. Tem carro de 500 cores. Se bobear, eu posso criar a cor que eu quiser. Né? Hoje já não é tão assim. Mas naquele momento de troca, lembra, nós estamos falando de um período ali de 1950 até, sei lá, 2000. Hoje já tem outras mudanças que a gente vai ver em outra aula. Mas nesse período aí, de 1950 até 2000, são 50 anos aí, né? E o grande atrativo dos carros produzidos passou a ser a personalização. Quer dizer, aquele carro saía assim, só eu tinha aquele carro daquele jeito. Mas ninguém tinha aquele carro daquele jeito. Porque tinha um detalhezinho na fabricação daquele carro que só eu pedi, que mais ninguém pediu. Né? Então, além de cumprir a função, o carro passou a marcar de alguma maneira quem o usuário é socialmente. Né? E ok, chegamos ao fim aqui da nossa apresentação, da nossa distinção, da nossa diferenciação entre, vou voltar para a câmera, entre toyotismo, taylorismo e, desculpa, fordismo, taylorismo e toyotismo. Tá? Lembrando, vou retomar uma advertência que eu fiz lá no início da aula, tá? do vídeo. Modo de produção é uma coisa que a gente viu em aulas anteriores, né? Modo de produção escravista, modo de produção tributário, modo de produção capitalista, modo de produção medieval. Né? Mas
organização, modelo de organização do trabalho e da produção no capitalismo é o que a gente viu hoje, né? São o Fordismo, Taylorismo, que as duas expressões descrevem um mesmo tipo de organização, e o Toyotismo, que é essa troca, né? E essa passagem do Fordismo, Taylorismo para o Toyotismo é o que a gente chama de reestruturação reestruturação produtiva, né? De uma passagem de um capitalismo mais duro e fechado para um capitalismo mais flexível do ponto de vista da organização do trabalho, certo? Então vou deixar lá os exercícios também na plataforma, algum material complementar, e a gente segue aprofundando esse tema numa próxima aula, ok? Um abraço, até a próxima, fiquem bem!